Sessão 183, meus irmãos. A gente está na terça-feira da Semana da Paixão. A gente viu que nessa terça-feira até então já aconteceram as seguintes situações. Primeiro, na terça-feira, Jesus tem aquela questão da figueira, da lição acerca da figueira, quando ele entra no templo que a gente está chamando de buraco do formigueiro, então ali próximo da abelha rainha, ou seja, da cúpula religiosa na casa deles, em que eles tentam destruir Jesus e não estão conseguindo. Estão loucos para pegar Jesus, mas não estão conseguindo. E a gente viu que na terça-feira, depois do que houve, principalmente no domingo e na segunda-feira, como nós tratamos na aula passada, na terça-feira eles estavam perdendo mais uma vez. Vieram com aquela questão da autoridade, perguntaram a Jesus com autoridade, Jesus trouxe aquela pergunta de volta. Também vou fazer perguntas, se vocês responderem, eu digo com que autoridade eu estou fazendo essas coisas. Eles não responderam. Jesus disse, eu também não vou dizer a vocês com que autoridade eu estou fazendo essas coisas. E nós vimos que Jesus fez uma pergunta para eles, que foi a sessão passada que nós estudamos, com 3 parábolas. A parábola dos 2 filhos, que o pai convidou o filho para ir à vinha, um disse não vou, outro disse eu vou, mas aconteceu o contrário, o que disse que não ia foi, e o que disse que iria não foi. A parábola dos lavradores maus, e a gente viu a parábola dos convidados para o banquete de casamento, todas as 3 parábolas se referindo à cúpula religiosa que se opunha a Jesus. E eles perceberam que era com eles, em vez de se arrependerem, eles queriam prender Jesus, queriam matar Jesus. E a situação continua essa, isso tudo na frente de todo mundo, como nós já vimos, a situação está tensa. E agora aqui na seção 133 a gente lê as tentativas dos fariseus e herodianos de apanhar Jesus com a pergunta acerca do pagamento de impostos a César. Olha, o ataque em cima de Jesus está maciço. Só metralhador em cima de Jesus. Eles não podem partir para machucar Jesus, nem para prender, nem para matá-lo agora, como eles desejariam, por causa da multidão. Então o que é que eles tentam? Tentam destruir Jesus academicamente. E aí eles vêm para cima de Jesus, para destruir Jesus. Os inimigos de Jesus mesmo, pessoas de coração duro. E aí ele já vem dizendo assim, gente, olha, vamos ler aqui o começo de Mateus 22, a gente vai ler o começo de Mateus, o começo de Marcos e o começo de Lucas. Olha o que é que ele diz, que também faz parte do título, né, que ele entra junto com o título. Ele diz, então os fariseus saíram e começaram a planejar, deixa eu aumentar um pouquinho aqui para a gente. Os fariseus saíram e começaram a planejar um meio de enredá-lo em suas próprias palavras. É o que os fariseus queriam. Enviaram-lhe seus discípulos, os discípulos dos fariseus, outros fariseus, junto com os herodianos, que eles disseram. Então eles vão perguntar alguma coisa. Gente, tem uma coisa estranha aqui. Coisa estranha que não deveria estar acontecendo. Olha o que Marcos fala também. Mais tarde enviaram Jesus alguns dos fariseus e herodianos para apanharem alguma coisa que eles dissessem. O que é que está de errado aqui? Senhores, os fariseus, eles eram religiosos, eles erravam porque eles queriam aparecer, eram hipócritas, homens de coração duro, como a gente já viu. Já tem visto, assim como outros religiosos. E eles não se importavam com a ordem social. A gente já viu que quem se importava com a ordem social era mais os saduceus. Os fariseus queriam era bagunça mesmo, eles não queriam saber de Romano. Romano estava ali no lugar deles, na religião deles e cobrava os impostos. Mas os herodianos não. A gente já estudou sobre os herodianos, aqueles que defendem a dinastia de Herodes naquele lugar. E Roma era quem estava garantindo que Herodes e sua dinastia estivessem reinando naquelas terras. Antipas, o Herodes Antipas estava lá na Galileia e na Pérea porque era subordinado a um governo romano. Porque se dependesse das pessoas da terra de Israel, ele não estaria ali. O Herodes Filipe de Imbazã, também, todos eles eram filhos de Herodes o Grande, que foi ali colocado por um governo romano. Tanto o Herodes o Grande, o Magno, que ficou até 4 a.C., como estudamos, assim como o Herodes Arquelau, no distrito, nas regiões da Judéia e Samaria, como o Herodes Antipas, em Galileia e Bazã, e até mesmo o Filipe II, o Herodes Filipe II, ou Filipe Tetrarca, lá em Bazã. Galileia e Pérea, tá, meus irmãos? Eu não lembro que eu acabei de falar de Antipas, mas Antipas era Galileia e Pérea. E Filipe II, o tetrarca em Bazã.
Então, o que é que estava garantindo Herodes o Grande, o pai, e os filhos ali? O governo romano. Eles eram sujeitos ao governo romano. Então, os herodianos que defendiam essa questão do governo de Herodes, eles não tinham problema com o governo romano. Mas os fariseus, sim. E por que é que os fariseus estão começando a planejar com os herodianos? Aí tem coisa. Aí tem dois motivos, pelo menos, né, meus irmãos? Eles, para derrubar Jesus, mesmo sendo inimigos, eles se juntam em prol de um inimigo comum que era Jesus. Aí era guerra, né? Guerra mesmo do mal. Eles estavam em guerra, estavam fazendo mal. E os fariseus, como é que podemos dizer? A obsessão deles em querer derrubar Jesus chegou a um ponto de que eles começavam a se juntar entre si. Os fariseus agora estão juntos com os herodianos. Então é interessante a gente perceber que tem dois inimigos aqui se juntando. E um era a favor de Roma, e Roma queria duas coisas: ordem social e imposto. Então os herodianos defendiam a ordem social e defendiam o imposto. E o outro não, era contrário a isso. Os fariseus eram os mais populares, eles estavam nem aí para provocar briga. E também não queriam impostos, assim como a população, por isso que eles eram populares. Então, de um lado, a gente tem população que odiava imposto, inclusive os zelotes, inclusive um dos discípulos de Jesus, que era zelote, o Simão, o zelote era um dos discípulos de Jesus, então tinha praticamente um guerrilheiro ali de discípulo de Jesus aprendendo com o mestre, mas que ainda não estava totalmente pronto. Os discípulos ainda estavam em fase de aprendizagem com o mestre. Eles vêm praticamente atuar como discípulo mesmo depois da ressurreição de Cristo. Mas eles estavam em fase de aprendizagem, até na noite em que Jesus seria traído, 2 dias depois do que a gente está lendo aqui, os discípulos estavam brigando para ver quem era o melhor e discutindo feio lá, na noite da última ceia, naquele momento da última ceia, né? Principalmente Pedro. Então, a gente tem as pessoas que não queriam saber de imposto, estava toda a população praticamente ali naquele templo, tudo revoltado contra Roma, doido para fazer uma arruaça ali, vamos utilizar esse termo, né? Uma arruaça, uma guerra civil, uma baderna, vamos utilizar essa expressão, ou seja, vamos utilizar uma palavra mais culta, né? Para quebrar a ordem social vigente no meio daquele governo, as pessoas não se interessavam. Então, se a pessoa se fosse chegasse algum soldado cobrando imposto naquela hora ali, tão sensível, ia provocar rebelião na hora. Tinha muita gente ali, tinha muita gente na população. E em compensação, os herodianos estavam ali que concordavam com o imposto, que era o que Roma queria. Lembra que Roma abafava qualquer tipo de rebelião, matava na hora. Eu quero ordem social e quero imposto. Se disser que não tem imposto e não tem ordem social, se dizer que tem bagunça, eu abafo na hora, eu destruo na hora. Era o que Roma dizia. E a gente recapitulou aquele propósito dessas duas situações para explicar, não só para explicar a questão dos fariseus e dos herodianos que estão juntos aqui, mesmo tendo concordâncias opostas, assim como para explicar o que vão fazer com Jesus, tá, meus irmãos? Então a gente precisa estar entendendo esse cenário do que vai acontecer. Nessa terça, eles querem pegar Jesus e agora vieram com uma pesada em cima de Jesus. Então os fariseus se juntaram com os herodianos. Vamos aqui para Mateus, gente. Eles disseram, fariseus e herodianos disseram assim: mestre, olha só que interessante, né, gente? Aqui as palavras que eles utilizaram. Mestre, sabemos que és íntegro e que ensinas o caminho de Deus, conforme a verdade. Tu não te deixas influenciar por ninguém, porque não te prendes à aparência dos homens. Então eles chegaram elogiando Jesus com um elogio verdadeiro, apesar da falsidade deles. Eles estavam ali sendo hipócritas. Eles estavam falando coisa, mas não cumpriam no coração o que eles estavam falando. Estavam provando Jesus, estavam testando Jesus. Agora olha as palavras que eles usaram. Sabemos que és íntegro e ensinas o caminho de Deus conforme a verdade. Tu não te deixas influenciar por ninguém, porque não te prendes à aparência dos homens. Meus irmãos, se fosse eu tentando inventar essas palavras para falar para Jesus, eu não ia conseguir. Os caras sabiam quem era Jesus melhor que eu, vou dizer assim. Olha a palavra, se eu fosse produzir esse texto, eu não ia conseguir. E os caras produziram. És íntegro
ensinas o caminho de Deus conforme a verdade, tu não te deixas influenciar por ninguém, porque não te prendes às aparências dos homens, eles sabiam quem Jesus era. E esses caras não se converteram a Jesus, meu Deus. Alguns deles, claro, sim, né? Alguns das lideranças se converteram, como a gente chegou a ler também. A gente viu que muitos dos líderes religiosos, graças a Deus, se converteram porque tinha gente temente a Jesus, sim, ali no meio dos fariseus, tinha gente temente a Jesus no meio daquela liderança religiosa, sim, graças a Deus, se converteram. Agora, como João nos falou no Evangelho de João, eles se prendiam mais às aparências, aos elogios dos homens do que de Deus, e eles não revelaram isso em público, né? A gente citou pelo menos dois, que eram Nicodemos e José de Arimateia. Mas tinha uns outros. Mas muita gente não creu em Deus. E as pessoas sabiam quem Jesus era. O coração duro, meu Deus, coração duro desses religiosos. Coração duro deles, meu Deus. Ok, gente, vamos lá, vamos continuar lendo. Olha só, mais tarde, vamos para Marcos agora, né? Estes se aproximaram dele e disseram: Mestre, sabemos que és íntegro e que não te deixas influenciar por ninguém, porque não te prendes à aparência dos homens, mas ensinas o caminho de Deus conforme a verdade. Praticamente a mesma coisa que Mateus falou, né? Vamos para Lucas. Pondo-se a vigiá-los, eles mandaram espiões que se fingiam justos para apanhar Jesus em alguma coisa que ele dissesse. Mandaram espiões, né? Se fingia de justo. De forma que o pudessem entregar ao poder e à autoridade do governador. Olha, eles queriam uma armadilha aí para entregar Jesus ao poder e à autoridade do governador, como está escrito aí, né? Assim os espiões lhes perguntaram: Mestre, sabemos que falas e ensinas o que é correto e que não mostras parcialidade, mas ensinas o caminho de Deus conforme a verdade. Mais uma vez, como a gente falou, né? Se fosse para eu produzir um texto desse, eu que me digo ser crente, não ia conseguir produzir esse texto que os caras estão produzindo, né? Os caras sabiam mesmo. Aí vem a pergunta. Dize-nos, aqui do 17. Qual a tua opinião? É certo pagar imposto ao César ou não? Ah, gente malandra, maliciosa. Qual a tua opinião, mestre? É só uma perguntinha simples, tá? Tá, beleza. Só uma perguntinha simples. É certo pagar imposto ao César ou não? Olha aqui em Marcos, né? É certo pagar imposto ao César ou não? Devemos pagar ou não? E aqui em Lucas diz: é certo pagar imposto ao César ou não? Mesma pergunta, né? Os caras estão sendo astutos, como a gente está vendo aí já em 23 de Lucas. Gente, olha isso. Qual o problema disso aí? É só uma pergunta inocente? De jeito nenhum. Se Jesus diz bem assim: não é para pagar imposto, não. Tá errado esse negócio de vir um governo de fora e fazer a gente pagar imposto. Bingo. Caiu na carapuça dos herodianos. Os herodianos, na hora, ia lá e ia falar para Herodes que era contra o governo do imperador César. Achamos o problema dele. Esse cara, vamos utilizar essa expressão, tá? Esse cara vem aqui, tá fazendo baderna e tá incitando as pessoas contra o governo de Roma. Tá dizendo que não é para pagar impostos. Prende ele, mata ele e acabou-se o evangelho, porque Jesus estaria sendo preso por uma causa justa, digamos assim, na linguagem dos romanos. Seria uma causa justa. Acabou. Os fariseus iam ter empurrado ele na carapuça dos herodianos. E se ele diz assim, favorecendo os fariseus, se ele fala assim, favorecendo os fariseus, né, que eram contra os impostos e a população, ia favorecer os fariseus, a população também, mas ia cair em Roma, ia cair no governo, ia cair contra a ordem social e contra o pagamento de impostos, ia ser o chefe de uma rebelião, ia iniciar uma rebelião na hora. E ele ia ser pego, vamos dizer assim, corretamente, né, no sentido político de Roma. E se ele dissesse o contrário? É para pagar sim, pague o imposto corretamente. Aí ia ser favorável a Roma, os herodianos, mas ele ia dizer, o povo ia dizer, como? Como é? É para pagar imposto. O senhor está dizendo que é para a gente pagar o nosso dinheiro suado e pagar esses políticos que vêm aqui, esse povo de Roma, a quem a gente tanto clama ao Senhor por libertador, é para a gente pagar imposto para ele? Não estou entendendo. O primeiro deles ia ser o Simão, o Zelote, que estava ali dentro, ia dizer, como é? Já com a faca na mão, mestre, eu não estou entendendo. Estou com a faca na mão para matar os romanos aqui, Simão ali ainda aprendendo com Jesus, eu não estou entendendo. Para pagar imposto, é para pagar imposto para esse pessoal. E aí? É uma pergunta inocente? É uma pergunta cheia de astúcia.
Aí é onde Jesus vem com a rajada dele, não podia dizer nem sim nem não, né? Aqui em Lucas, aqui a gente já percebe, ele percebeu sua astúcia, vamos seguir aqui. A gente segue nos três, vamos Lucas, Marcos e depois Mateus. Ele percebeu a astúcia deles e lhes disse, mostre-me um denário, que é um dinheiro, né? Vamos até Marcos e Mateus aqui antes que ele fala da hipocrisia deles. Mas Jesus, percebendo a hipocrisia deles, perguntou, por que vocês estão me pondo à prova? E Mateus diz, mas Jesus, percebendo a má intenção deles, perguntou, hipócritas, por que vocês estão me pondo à prova? Estão me testando? Vocês são hipócritas, como vocês estão achando que eu vou cair na lábia de vocês? Vocês estão achando que conseguem me enrolar? Vocês estão me testando aqui, vocês estão sendo hipócritas. Por que vocês estão me testando? Mesmo assim ele respondeu, mostre-me a moeda usada para pagar o imposto. Qual a moeda usada para pagar o imposto? Aqui em Lucas está dizendo assim, traga-me um denário. Aqui em Marcos também diz, traga-me um denário para que eu o veja. Aqui em Mateus, vamos para Mateus. Ele lhes mostraram um denário. E ele lhes perguntou, de quem é essa imagem na inscrição? Todas elas dizem a mesma coisa, né? Trouxeram a moeda e ele perguntou, de quem é a imagem na inscrição? De quem é a imagem da inscrição que há nele? De César, responderam eles. Aí Jesus disse, portanto, aqui vamos para Lucas, portanto, deem a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, né? E aqui continua a mesma coisa nos demais. De César, responderam eles. E ele lhes disse, então deem a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Marcos, a mesma coisa. Aí, gente, rajou. Ao ouvir isso, eles ficaram admirados e deixando, retiraram-se. E ficaram admirados com ele, aqui Lucas disse. Admirados com sua resposta, ficaram em silêncio. Gente, foi... Essa expressão foi rajada, né? E aí, é para pagar imposto ou não? Jesus, traga aí a moeda. Trouxe a moeda. Essa é a moeda do imposto. É de quem é a imagem que está aqui nessa moeda? É do César. Esse aqui é do César? É do César? É, tá. Dê ao César o que é do César. Agora dê a Deus o que é de Deus. Eita. Que sabedoria do Senhor Jesus. E aí, o que é que as pessoas iam dizer? Não é para pagar imposto, eles essa é a moeda do César. Dê a César o que é dele, isso é dele, foi ele que fez, foi ele que mandou produzir isso aqui, devolva a ele, isso é dele. Agora a Deus, dê o que é de Deus. Ele nem disse que não desse imposto, pelo contrário, mandou devolver a César o que era dele e cuidar das coisas de Deus. E ele, de uma maneira sábia, uma sabedoria aparentemente sobrenatural, Jesus, na hora, a queima-roupa, fez o que fez na frente daquele monte de gente. Mais uma vez os fariseus caíram. Os fariseus caíram e os herodianos também. Os fariseus se juntaram com os herodianos e não foram pálio. O fariseu não foi pálio para Jesus, o herodiano não foi pálio para Jesus. Eles se juntaram e não foram suficientes para derrubar o soberano Senhor Jesus, nosso Deus, digno de toda honra, toda glória, louvor, poder, adoração, exaltação em tudo que há. Louvado seja Deus. Interessante, né, meus irmãos? Que passagem, meu Deus, que passagem. Quando a gente entende o contexto, fica melhor ainda. Professor, eu vi que aí teve os fariseus, levaram a... utilizar termos usuais, levaram a... às vezes eu brinco com o pessoal, não é uma sarrabuiada, né? De Jesus. Levaram a... vamos utilizar um termo mais culto. Eles foram impedidos pelo Senhor Jesus de saírem por cima da situação. Os fariseus, eles apanharam, os fariseus e os herodianos. Mas faltou um grupo aí, qual? Teve os fariseus, que era o partido religioso, teve os herodianos, que era outro partido religioso, faltou o partido religioso dos Herodes. Dos Herodes, herodianos é dos Herodes. Faltou o partido religioso dos saduceus. Aí apanhou o fariseu, apanhou o herodiano, né? Mas os saduceus não. Tem razão. Aí os saduceus, gente, vão ver isso aí e vão entrar. A seção 134, olha ali o título. A pergunta intrigante dos saduceus é a respeito da ressurreição. Ou seja, os saduceus vão ver e vão dizer, eita, caíram os fariseus e os herodianos. Logo os dois, vamos aparecer agora para cima deles. É a nossa oportunidade de montar em cima da queda dos fariseus e dos herodianos. E a gente vai derrubar Jesus, bingo. Os saduceus conseguiram o que os fariseus e herodianos não conseguiram. E quando a gente derrubar Jesus, a gente sai na melhor e mostra que a gente é melhor que todo mundo. Esse é o pensamento.
E o que é que eles fizeram com Jesus? Aí é na sessão 134, na próxima aula a gente vai ver, nos encontramos lá.